Olá, minha gente, estamos aí então gravando mais um vídeo da série Resumos. E o de hoje, vamos começar nesse primeiro bloco, são 2 vídeos em princípio, de provas no processo de trabalho. Eu vou dar provas no processo de trabalho e vou reservar um terceiro vídeo para falar das provas por videoconferência. Só lembrando que a gente tem um curso completo sobre provas no processo de trabalho no nosso site www.brm Curso Jurídico. Mas esse conteúdo, eu sempre repito em todos os vídeos, é série resumos. Para que serve? Para revisão rápida, para a prova de OAB e para concursos de nível médio a nível de revisão, porque é uma série resumos. E nessa série de hoje, provas no processo do trabalho. Provas no processo de trabalho vai trazer para a gente uma noção muito grande aí de como as provas vão se comportar, sobretudo no direito processual do trabalho, porque nós temos uma acumulação objetiva de pedidos. Essa acumulação objetiva de pedidos, ela vai trazer uma importância para a gente muito grande de como distribuir essa prova. Mas antes de saber do ônus da prova, da dinâmica da prova, porque agora tem a dinâmica, a distribuição dinâmica do ônus da prova, nós precisamos passar por aquelas noções básicas, conceito, princípio, né? Então, vejamos, nós temos aí a CLT, que vai cuidar do tema no artigo 818 a 830. Nós temos o Código de Processo Civil, que é um capítulo inteiro, que é o capítulo 7, né, que vai cuidar das provas. Temos diversas súmulas. Olha, direito processual do trabalho tem muita súmula. Súmulas importantes, súmula 6, 8, 12, 16, 74, 212, 330, 338, 4, 341, 357 da testemunha, suspeita ou não, 460, ônus, 461 também, ônus de fundo de garantia. Temos algumas orientações jurisprudenciais e temos a instrução normativa 39 de 2015, que regulamenta a aplicação do CPC no processo de trabalho. E vamos também trabalhar aí com algumas normativas do processo eletrônico. Mas nesse primeiro momento, nós vamos entender o seguinte: o que é provas, né? O que é prova? Vamos num conceito aí de prova. Manuel Antônio Teixeira Filho, que tem uma obra sobre provas no processo de trabalho, ele vai dizer o seguinte: é a demonstração, segundo as normas legais específicas, da verdade dos fatos relevantes e controvertidos. Tá? Portanto, provas é convencer o destinatário, que é o magistrado, acerca daqueles fatos que nós entendemos como importantes e como reais. O direito à prova é um direito fundamental, por óbvio, porque está lá na Constituição Federal, o amplo direito de defesa e o princípio do contraditório, né? Então, eu gosto muito dessa noção desse conceito de Manuel Teixeira Filho, embora tenha diversos outros, porque é uma demonstração em concreto da atividade probatória que as partes preponderantemente têm incumbência. Vejamos que a parte, ela não tem uma obrigação de provar, ela tem um ônus, porque se ela alega que o empregado trabalhava de 7 da manhã até às 19 e não consegue se desincumbir dessa prova, o resultado disso vai ser, por óbvio, uma decisão improcedente. Agora, por que ele não está obrigado? Porque ele não é um pacto, não é um contrato, é uma obrigação, é um ônus que nasce a partir de quando ele vai para a justiça alegar um fato. Então, se ele alegar e não conseguir provar, ele tem aí uma ação improcedente. Esse é o resultado.
E atualmente, depois da Lei 13.467, minha gente, eu sempre uso atualmente, porque, vamos lá, eu sou do tempo aí de que na Justiça do Trabalho a sucumbência era meramente em decorrência de uma assistência sindical. Então, eu sou do tempo que, né, 3 décadas aí de advocacia, a gente não fala quando eu falo atualmente, eu estou falando da Lei 13.467, que é de 2017. Para mim, ela é atualíssima e para vocês também devia ser. Por quê? Porque a gente ainda não teve uma reformulação das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e também a gente ainda não teve muita jurisprudência formada. Bom, então, falamos de conceito, como é um resumo, de forma breve, e vamos falar dos princípios da prova. Estudar princípios de qualquer conteúdo é muito importante. Princípios no processo de trabalho, princípios na execução, princípios na prova é fundamental para a gente ter esse arcabouço aí que vai nos auxiliar na hora que a gente fizer uma postulação a favor de nosso cliente. Quando a gente fizer um recurso, quando a gente quiser fazer um contraste àquele despacho, àquela decisão judicial. Então vamos lá. Princípio, um dos mais importantes é o do contraditório da ampla defesa previsto na Constituição Federal, no artigo 5º e também no artigo 370. Veja, quando o juiz, a parte autora, ela oferece um documento, ela junta um documento, por esse contraditório e ampla defesa, inevitavelmente o juiz deverá conceder um prazo para que a parte contrária se manifeste, tenha vista sobre esse documento, né? E aí todos são iguais perante a lei, o artigo 5º, que eu não vou me demorar, mas está nesse resumo aí, e no artigo 370, que é importante do CPC, que ele vai dizer: caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, óbvio, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. E aí nós vamos ver que a prova ela precisa ser necessária e útil, né? Porque cabe ao juiz fazer, com o poder de polícia que ele tem, dar essa limitação aí na hora de produção de prova. Necessidade da prova. Olha, outro segundo princípio aí. Não basta fazer alegações em juízo, é preciso que a parte faça a prova das suas afirmações. Mais do que isso, que essa prova seja necessária para o deslinde da questão. E a necessidade, ela está do juiz, não pode deixar se impressionar com meras alegações. Precisa que as partes convençam o juiz através da prova necessária. Agora, a prova necessária ela vai se desdobrar em ser necessário para a obtenção do êxito e convencimento do juiz, mas ela também ela vai se desdobrar no aspecto de que eu não devo provar fatos que não sejam importantes, que não sejam necessários, que não sejam relevantes para o deslinde dessa questão. Então, está nessas duas vertentes aí que a gente pode estudar. Terceiro princípio, unidade ou comunhão da prova. Isso é muito voltado aí para o magistrado, mas é muito importante para a compreensão da parte, que o juiz ele deverá fazer uma análise do conjunto probatório e não isoladamente. Vejam, inclusive para o laudo pericial. O laudo pericial ele não é autossustentável. Porque o perito entendeu na sua análise que aquele ambiente de trabalho não era insalubre ou não era perigoso, e isso não significa dizer que o juiz vá se valer exclusivamente daquilo. Vejam, numa prova de adoecimento por assédio moral. Então, a parte tem aí uma depressão, uma síndrome de Burnout, uma síndrome de pânico. Então, a parte autora junta diversos documentos, diversos laudos, diversos exames, e o perito diz, não há nexo de causalidade. Esse adoecimento não veio do trabalho.
E aí a parte, ela vai usar a prova testemunhal, ela vai usar documentos, e-mails, comunicações via WhatsApp, para provar que a forma de trabalhar era uma forma extremamente adoecedora, assediadora. Então, o juiz pode, a partir desse conjunto probatório, formar o seu convencimento, inclusive afastar o laudo pericial. Eu mesmo, por esse domínio aí, entre aspas, né, por analisar esses princípios, ir lá e verificar que no próprio início lá dos deveres da parte, do livre convencimento, a gente usar aqueles dispositivos e dizer que o juiz não está adstrito à prova pericial. Bom, o quarto princípio, proibição da prova obtida ilicitamente ou a lealdade da prova. Aqui, gente, a gente tem um óbice constitucional no artigo 5º, né, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Mas aqui também tem uma questão, né? O processo civil também trata disso no artigo 369, que eu não vou ler para a gente não perder tempo, que se trata de resumos, mas há autores segundo os quais eu, inclusive, compartilho da ideia, e nele o Bezerra Leite, de que o princípio da proibição da prova obtida ilicitamente, ele é mitigado no processo de trabalho, ele é abrandado no processo de trabalho. E por que ele é abrandado no processo de trabalho? Porque o trabalhador nem sempre ele tem todos os elementos, todos os documentos para conseguir provar o seu direito. Então vejam bem que numa prova de assédio moral, às vezes o assediador ele não deixa rastro nenhum, nem documento, não assedia na frente de testemunha, mas ele fala, ele verbaliza. Então, às vezes, a gravação, e agora todo celular grava, né? Às vezes a gravação ela vai se traduzir, não uma prova absoluta, mas com um grande indício de prova. Um grande indício. Isso é muito importante para se concluir de que no processo de trabalho, exatamente pela dificuldade que o trabalhador tem, essa prova ela pode ser aceita. E aí a gente lembra, né, que a história do mensalão lá, o mensalão, a questão do petrolão, aliás, o mensalão, ele foi detonado por uma prova obtida ilicitamente. O deputado Roberto Jefferson gravou conversas aí e acabou servindo e acabou tendo um dos maiores escândalos aí do Brasil. Quinto princípio, livre convencimento ou persuasão racional. Ao juiz apreciará a prova, artigo 371 do CPC, constante dos autos, dependente do sujeito que a tiver promovido, e indicará nas suas razões de decidir a formação do convencimento. Aí a gente remete para aquele artigo 489 do Código de Processo Civil, que é muito importante, segundo o qual o juiz tem que fundamentar todas as decisões. Gente, inclusive despacho interlocutório, ok? E aí, livre convencimento não quer dizer arbítrio. Ele tem que fazer, por isso que eu acho que o artigo 489 e o 371 são muito importantes, porque ele tem que fazer esse exame conjuntural aí das provas, né, do que tem nos autos, e sopesar e analisar para dar a sua decisão, porque não pode, obviamente, se converter em arbítrio. Ele é que é o destinatário da prova e vai apreciá-la livremente, né? E aí eu gosto muito também do artigo 765, que vai dizer que juízes ou tribunais de trabalho, da CLT, né, terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, se ele não estiver satisfeito com aquela prova que foi produzida, como ele é o destinatário, ele pode reinquirir, baixar o processo em diligência, ouvir novamente uma testemunha, ouvir uma parte, oficiar para um órgão público, oficiar para uma instituição financeira, para trazer uma informação que possa dar para ele esse convencimento real.
Bom, princípio da oralidade, né? A regra é que as provas sejam produzidas pela parte no processo de trabalho, preferencialmente a audiência. Por quê? O direito processual do trabalho, já dissemos isso em outros vídeos, ele tem como princípio fundante o princípio da concentração dos atos, o princípio da conciliação e o princípio da simplicidade das formas e da oralidade. É nessa oralidade, é nessa concentração dos atos aí em audiência que tudo acontece. Eu costumo dizer naquela aula de audiência, quando abre a cortina, a defesa é tirado o sigilo, quando é agora processo eletrônico, tirado o sigilo, a parte autora vai examinar a defesa, a parte autora vai ver se tem impugnação, a parte autora vai verificar qual é a prova, quais os pontos de prova, de quem é o ônus da prova, e aí a prova vai ser produzida. E depois razões finais, e depois proposta conciliatória, e depois em tese sentença. É esse aí o que acontece em linhas gerais. Bom, mas, minha gente, então essa oralidade é um princípio muito importante. Muito importante. Mesmo porque o artigo 845 da CLT vai dizer o seguinte, que o reclamante e o reclamado, ele comparecerão em audiência munido das suas testemunhas. É por esse artigo aí, gente, um dos fundamentos pelos quais eu, a professora Belizete, entende, sustento nas minhas ações e sustento também nesse curso inteiro com 20 videoaulas, razão pela qual o processo do trabalho não dá para se fazer audiência de instrução por videoconferência, ou seja, audiência de instrução à distância. Por esse princípio da oralidade, em que as partes deverão, acompanhada de sua audiência, junto perante o fórum. E o outro princípio, sétimo, que também fundamenta a minha tese e a de muitos colegas, mas quando saiu isso, a gente, audiências por videoconferência, né? A gente que é advogado, estava no auge aí, precisava ver como é que ia reagir, como é que vai fazer, por diversos fatores, mas o fundamento jurídico, para mim, um deles é esse princípio, esse sétimo princípio aqui, imediação. Conforme os artigos 848 e 765, o juiz que tem a condução do processo, ele é o destinatário imediato da prova e intervém na coisa com o seu poder de polícia, né? Então, veja bem, ele que está ali colhendo a prova, sentindo o calor de uma audiência, tentando perceber se a testemunha está mentindo, se a testemunha não está mentindo, se a testemunha está mais, digamos assim, mais incomodada, se ela está escutando, se ela está ouvindo, porque tem que ser feito ali em audiência. Uma parte não pode ouvir o depoimento da outra, uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra quando ele ainda não depois, e o juiz vai sentindo esse clima e esse calor. Então, por esse princípio, que é o sétimo princípio da prova, eu sustento que é impossível você ter uma segurança jurídica numa audiência por videoconferência, onde a parte, cada uma está na sua casa, o advogado cada um está na sua casa e a testemunha cada uma está na sua casa. Quem me garante que a testemunha não está diante dela com uma placa, que ela não tem alguém falando? Quem me garante isso? Ninguém vai garantir, né? Não pode garantir. Ainda que os instrumentos, tem juiz que ele pede para olhar a sala, ele pergunta se tem alguém ali junto com ele, né? Para poder ter uma maior segurança jurídica. Mas, gente, na minha opinião, não tem. E é obviamente que a parte perdedora ela vai criar maneiras, inclusive, de anular essa sentença. Oitavo princípio, aquisição processual. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Oitavo princípio, aquisição processual. Nos termos do artigo 371, que obviamente se aplica ao processo de trabalho, a prova produzida ela passa a fazer parte aí dos autos e não das partes. É dali, é daquele mundo jurídico e é daquele processo que é público, né? Posto que torna a parte passa a integrar um único conjunto. E aí ela não pode suprimir.
Claro, minha gente, que no tempo do processo físico tem muita história para ser contada, de folhas que sumiam, né? E tem muita história aí. Desde o incêndio do tribunal no ano de 2002, numa sexta-feira de carnaval do ano de 2002, Tribunal da Primeira Região, até essas situações. O processo eletrônico pode acontecer, pode sumir, eu não sei como, mas é possível sumir, né? De vez em quando dá pau, não invadiram lá o tribunal eleitoral, não invadiram, já não tentaram invadir outros tribunais, o TJ, então tudo é possível. Mas é uma aquisição processual, a parte não pode tirar. Quando era papel em que os documentos originais iam para os autos, às vezes a gente precisava substituir, a pessoa precisava de um contra-cheque, precisava de um exame, então pedia substituição. Mas o juiz tinha que autorizar a substituição por uma cópia devidamente autenticada. Porque foi para lá, é público, tá valendo o jogo, o dadinho está sendo rodado ali. Indúbio pro mísero é uma interpretação de que numa prova dividida, o juiz deverá conceder a favor do réu na prova dividida, né? Consiste na possibilidade do juiz, em caso de dúvida razoável, interpretar a prova em favor do empregado. Geralmente é o autor na ação trabalhista. Como é que isso funciona? Bom, o empregado, ele alega que na petição inicial que ele ingressava às 7 da manhã e saía às 19. A empresa tem menos aí de 10 empregados, não está obrigada a ter controle de ponto, e o empregado, a prova do empregado, a testemunha do empregado confirma isso, mas a testemunha da empresa diz, não, ele saía às 17 horas, de 7 às 17. Alguém está mentindo nessa história. É claro que o juiz pode procurar isso por outros fundamentos. O juiz pode procurar aí saber se a empresa tinha 2 turnos, se tinha um turno só, que hora que fechava a loja, o estabelecimento, a empresa, e se fechava quem é que ficava lá. Mas se isso, ainda assim, isso ficar muito definido, muito marcado para um lado e para o outro, o juiz pode usar esse princípio. Via de regra, o juiz vai buscar a sua convicção através de fundamentos e da testemunha cair em contradição por outro motivo, né? Mas isso hoje é pouco aplicável mesmo, porque tem a dinâmica da prova. Outro princípio, o 10º, princípio da busca da verdade real. Busca da verdade real, 371 do CPC, combinado com o artigo 765 e 852D da CLT. Bom, essa busca da verdade real é óbvio que vem aí do direito processual, do direito do trabalho, né? Que o juiz vai sempre afastar, às vezes, a materialidade de um documento, de um contra-cheque que não espelha o real salário, e vai buscar o que efetivamente o empregado tem direito. Vai buscar o que efetivamente acontecia. Qual era o real salário, qual era a real função, qual era o real data de ingresso. Então, isso é muito importante. Máxima da experiência, o 11º princípio, isso é um princípio assim que eu incluí agora nesse conteúdo mais recente, né? Está previsto no artigo 375, o juiz aplicará as regras da experiência comum, subministrada pela observação do que ordinário acontece, e ainda as regras da experiência técnica, ou seja, a experiência, às vezes, do juiz, de usar o conhecimento dele, de julgar várias ações daquela mesma empresa, de conhecer os fatos, as situações que realmente ocorrem naquela cidade, naquela empresa, né? Ele pode formar o seu convencimento diante de um caso concreto. Então, ele às vezes vai até direcionar as perguntas de forma a trazer essa afirmação. Isso é também bem importante mesmo. Bom, então com isso nós
fechamos esses princípios que regem aí o direito processo, a prova no processo de trabalho. Então, eu vou fazer uma revisão rápida, só para a gente ir para os meios de prova. Muito bem, então aqui falamos de conceito e falamos de princípio. Contraditório e ampla defesa, necessidade da prova, ou seja, a prova tem que ser necessária e tem que ser útil, unidade ou comunhão da prova, proibição da prova obtida ilicitamente. Vamos lembrar que aqui no direito processual do trabalho é bem mitigado, né, principalmente em algumas situações. Livre convencimento ou persuasão racional do juiz, princípio da oralidade, princípio da imediação, aquisição processual, indúbio promísero, princípio da busca da verdade real, tá? Máxima da experiência aí do juiz. E é claro que às vezes a gente tem algumas situações muito inusitadas. Por exemplo, querem ver uma situação inusitada? Eu já atendi clientes que eles vão lá e arrancam a folha do livro de ponto. Arranca aquela folhinha do caderno em que a empresa tem, onde ela anota as comissões, as vendas diárias de cada trabalhador, né? A venda de cada vendedor, ela vai ali e anota naquele papel. Antigamente, gente, há 10, 15 anos, ninguém portava um celular com câmera, vamos combinar, eu tô falando desse tempo. Então, o empregado, às vezes, ele arrancava aquela folha daquele caderno só para provar o quanto ele ganhava de comissão numa eventual ação na Justiça do Trabalho, porque a carteira assinada só como salário fixo. Mas, ou então ele conseguia pegar aquele caderno e tirar uma xerox. Olha, arrancar a folha é uma prova aí que ele obteve ilicitamente, né? Furtar uma ficha aí do fichário quando era físico. Mas agora é mais fácil, gente. Agora todo mundo tem um celular com câmera, vai ali, clica, né? Tira foto. Por essa razão que aquelas empresas que praticam algumas salários por fora, por exemplo, algumas fraudes, alguns erros, não paga tudo corretamente ao trabalhador, essas empresas escondem esses documentos, tem senha para acessar o computador, porque é fácil qualquer trabalhador acessar isso daí. No próximo vídeo, nós vamos ver os meios de prova: depoimento pessoal, prova testemunhal, prova documental e prova técnica, ok? Mas nós vamos encerrar esse primeiro vídeo com esses princípios, lembrando da importância dos princípios na questão, no tema relacionado a provas do processo de trabalho, ok, minha gente?